Vem, pessoal. Fazer silêncio, virar pra frente. Então, na aula de hoje, vamos falar de Ralph Waldo Emerson, filósofo norte-americano que viveu no século XIX. Filósofo contemporâneo, viveu desde 1803 a 1882. E ele defendia o individualismo contra o coletivismo. Então, para ele, o indivíduo deve ter liberdade e autonomia em relação à coletividade. Para algumas perspectivas, o coletivismo é mais importante, ou o coletivo, a sociedade é mais importante do que os indivíduos. Para teóricos como Ralph Waldo Emerson, que é considerado um dos pais fundadores aí dos Estados Unidos, da cultura política norte-americana, da filosofia política norte-americana, ele vai defender que o indivíduo é mais importante, ele precisa de ter liberdade e autonomia, e não submeter ou matar a sua individualidade em nome de uma coletividade. Para vocês, o que é mais importante, o coletivo ou o individual? Individual? A perspectiva individualista está mais condizente com o capitalismo. A galera de direita geralmente defende mais a perspectiva individual, principalmente os liberais. Os conservadores, depende. Algumas alas do conservadorismo defendem a importância da coletividade, das tradições coletivas herdadas do passado. Então, vai variar aí dentro da direita. Já a esquerda, tradicionalmente, tem uma visão mais coletivista. Para eles, a sociedade é muito mais importante. E para a esquerda, não há indivíduo sem sociedade. Todo indivíduo nasce de uma comunidade primitiva. Ele nasce ali de um casal, que já é uma comunidade, de uma família que vai educar esse indivíduo e vai transmitir a ele todos os seus conhecimentos, vai educá-lo e ajudá-lo a crescer. Então, por isso, na perspectiva da esquerda, o coletivo é mais importante que o indivíduo, porque sem o coletivo não há indivíduo. Já para a direita, especialmente os liberais, uma ala dos conservadores também defendem o individualismo. O indivíduo não deve submeter às imposições da coletividade, ele deve ter liberdade e autonomia para poder, assim, desenvolver a sua autoconfiança, que é a confiança em si mesmo, né? Então, para Ralph Waldo Emerson, nós devemos confiar mais em nós mesmos do que no coletivo. A sociedade, com as suas tradições, com a sua cultura, com as suas imposições, matam a individualidade. E para ele, a individualidade ela deve transparecer. Você deve seguir a sua intuição, ser quem você é, e não ser quem os outros querem que você seja. Para isso você precisa desenvolver outra confiança em si mesmo, para não se submeter e não se subjugar pela coletividade. Ele defende uma visão chamada transcendentalismo. Vem de transcendental. Transcendental, o conceito, ele remete ao além. Mas em Ralph Waldo Emerson não é o além. O transcendental para ele está na natureza. Ele tem quase uma perspectiva similar ou próxima de Spinoza. Spinoza dizia Deus sive natura. O que significa isso? Deus é a natureza. Deus, ou seja, a natureza. Então, para ele, nós devemos nos voltar para a natureza, porque ela é sagrada. Ela é a realidade criadora. Tudo que existe surgiu da natureza. Então, a natureza é a mãe, é a divindade geradora de tudo que existe. Esse é o transcendentalismo. E tem uma relação ali espiritual mesmo com a natureza. Porque, segundo ele, a natureza transcende essa realidade aqui.
Então, essa é a perspectiva da natureza como sagrada, como criadora de todas as coisas. Então, basicamente, todas essas perspectivas aí do Ralph Waldo Emerson vêm de encontro ao movimento cultural que ocorreu na Europa no século XIX. Que movimento cultural é esse? Romantismo. O romantismo que se contrapõe ao iluminismo. O iluminismo enfatizava o papel da luz da razão para nos guiar e nos iluminar. O romantismo vai destacar a importância das emoções. As emoções é aquilo que há de mais genuinamente nosso. As emoções se manifestam e através delas nós devemos viver, porque é elas que nos vão conferir, segundo Ralph Waldo Emerson, a autenticidade. O que é a autenticidade? Vocês sabem? Um sujeito autêntico é um sujeito que é ele mesmo, não está nem para os outros. Por que os outros falam, por que os outros dizem que ele deve ou não fazer. O sujeito autêntico é aquele que vive conforme os seus próprios princípios. Não é? O autêntico geralmente tem problemas no convívio social, né? Porque as pessoas querem que a gente se enquadre, se adeque aos ambientes. E o autêntico, ele quer manifestar a sua individualidade, manifestar as suas emoções, a sua intuição, o seu jeito de ser e de pensar. Aí ele geralmente treta com um grupo. O grupo geralmente ele se conforma, ele cria as suas próprias regras e você tem que se adequar, se conformar a elas. Se não se adequar, não se conformar, o grupo começa a te perseguir, te isola, te escanteia. Então os indivíduos autênticos geralmente são excluídos e marginalizados, eles ficam meio isolados, é individualismo, né? Autenticidade é o oposto de inautenticidade. O sujeito inautêntico é aquele sujeito que não vive conforme os seus próprios princípios, que sucumbe às normas, às regras e que se deixa guiar pelo que os outros impõem para ele. O Ralph Waldo Emerson era completamente contrário. Ele criticava a sociedade e incitava os indivíduos a lutar contra toda forma de conformismo. Ou seja, não se conforme com as regras. Faça você mesmo as suas regras. Não se limite, não se deixe levar pelas regras alheias. Essas regras são estranhas a você e vão acabar deturpando a sua identidade. Então não se conforme nem à sociedade, nem a qualquer tipo de imposição externa. Era outro princípio aí da filosofia do Ralph Waldo Emerson. E ele acreditava que havia uma oversoul, né? Uma super alma da natureza. O oversoul seria o espírito da natureza, que envolve tudo que existe. Esse espírito da natureza seria uma espécie de divindade, porque Deus é a própria natureza. Esse espírito move a própria natureza e leva ela a criar tudo que há. Então, Ralph Waldo Emerson, ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos da América, um poeta norte-americano, se destacou também como filósofo. Ele se inspirou no movimento romântico, ou seja, no romantismo, como nós falamos, e ele acreditava na unidade da natureza. Então, tudo faz parte do uno. Inclusive, nós fazemos parte desse uno, que é Deus e ao mesmo tempo a natureza. Isso é uma espécie de panteísmo. O que é panteísmo? Vocês sabem? Ninguém sabe o que é panteísmo, não? Teísmo vem de tel, em grego, que é Deus. Pan é tudo. Então, para Ralph Waldo Emerson, tudo é Deus. Se Deus é a natureza, Deus, de alguma forma,
também é tudo que pertence à natureza, porque a gente também pertence à natureza, portanto, também somos de alguma maneira parte de Deus. Essa visão panteísta, né? Sendo cada partícula de matéria e cada mente individual um microcosmo do universo inteiro. Ou seja, em cada parte da natureza, seja num átomo, seja numa mente, há um universo. Imagine, num átomo há um outro universo, além desse universo. O átomo é um microcosmo. Na nossa mente há um universo. Então, em toda parte da natureza, há um universo inteiro. Isso aí vai fazendo com que a gente amplie e, ao mesmo tempo, reduza a nossa perspectiva. Pensou se num átomo existe um universo tal como esse universo que nós habitamos, e no átomo há seres humanos lá, mas numa outra dimensão, agora micro. Ou na nossa mente também há um universo cheio de planetas, cheio de galáxias, cheio de possibilidades de vida dentro da nossa mente. Então é essa perspectiva dele, né? O Emerson foi famoso aí por suas palestras públicas que incitavam à rejeição da conformidade, ou seja, não se conformar com as regras sociais, com o que a sociedade quer nos impor, né? Ele rejeitava a conformidade social e a autoridade tradicional, né? Ele também rejeitava as tradições. Então, nessa perspectiva aqui, ele está muito mais para o liberalismo que para o conservadorismo, né? Os conservadores, o que eles querem fazer? Conservar as tradições, a autoridade tradicional, né? Já o liberalismo, ele destaca as liberdades. Nós devemos ser livres. Então, um dos pais fundadores, aí, o Ralph Waldo Emerson, norte-americanos, é um dos poucos que não é conservador. Ele é um liberal clássico, individualista. Ele defendeu a integridade pessoal, a autoconfiança, a gente confiar, né, em nós mesmos, são os únicos imperativos, ou seja, as únicas regras morais, éticas que a gente deve seguir, ou seja, seguir a nossa própria intuição, ser quem a gente é, e não nos render ao que os outros querem que nós sejamos. Então, ele ressaltava aí que todo ser humano tem o poder de moldar o seu próprio destino. Então, cada um constrói a sua própria história e da forma que bem entender. E se você quiser construir uma história autêntica, você tem que não se conformar com as regras sociais, com as tradições e construir o seu próprio destino, seguindo a sua intuição e não seguindo o que os outros acham ou dizem que é certo ou errado. Beleza aí, pessoal? Compreenderam o pensamento do Ralph Waldo Emerson? Com certeza. Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí.